a aparição do Espírito Santo na palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, a realidade da pessoa do Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo não é só um sopro, como já foi dito semana passada, entendendo que o Espírito Santo não é somente uma força que empodera o homem, não, entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa, como bem Paulo descreveu em Efésios capítulo 4, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa que guia, é uma pessoa que fala, que ouve, é uma pessoa que vê, que orienta, e essa pessoa é Deus. E o Espírito Santo esteve presente em toda a Bíblia, bem ouvimos semana passada. E segundo Williams, em seu livro, na comunidade Antiga Aliança, inúmeras tarefas e funções foram apresentadas como realizações do Espírito de Deus. O Espírito Santo é descrito nessa ocasião como um iluminador e capacitador. Para quê? No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era sempre Deus em atuação. O Espírito de Deus era sempre a ação de Deus na terra. Em toda a Bíblia nós vemos as três pessoas trabalhando simultaneamente. Em toda a Bíblia nós vemos a pessoa do Espírito Santo, bem em razão que no Velho Testamento o Espírito Santo não aparece muito especificamente, mas se você chega nos livros proféticos, especificamente no livro do profeta Joel, que é o que nós vamos falar um pouco hoje, você vai ver a pessoa do Espírito Santo sendo bem prática e bem realista na profecia que Joel, o profeta, lançou sobre toda a terra. Os livros proféticos revelam uma maior participação da terceira pessoa da Trindade Santa, sendo a profecia a atividade principal da terceira pessoa da Trindade Santa. A profecia que orientava o povo, que chamava o povo para o arrependimento, que aproximava o povo de Deus, essa era a maior atividade manifesta do Espírito de Deus. E Joel, ele vai lançar uma profecia que até hoje se estende à humanidade, ao homem e à mulher. Joel, em seu livro, vai especificar a pessoa do Espírito Santo e vai lançar a palavra que foi desejada por Moisés no início de todos. Sim, porque lá no Pentateuco Moisés desejou que todo o povo fosse profeta, que todo o povo fosse cheio do Espírito Santo. Quando ele disse: ah, se todo o povo de Israel fosse profeta. Todo o Antigo Testamento considera a profecia a atividade principal do Espírito Santo, junto de seu povo. O desejo de Moisés de que todos fossem profetas dependia de Deus colocar o seu Espírito sobre o povo. A profecia de Joel diz, falando da parte de Deus: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E é interessante porque os versículos que iniciamos nessa manhã lendo fala especificamente dizendo: até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Essa era a principal garantia de que a aliança de Deus seria finalmente cumprida, que Israel realmente seria o povo de Deus. Joel, cuja mensagem coincide com a juventude de Joás, quando o sacerdote Joiada estava na regência, enfatiza uma chamada ao arrependimento. Deus promete que depois da contrição, do arrependimento, haveria a restauração. E depois da restauração, haveria o reavivamento no meio do povo de Deus. Joel fala de sinais que só aconteceriam muitos tempos depois. E registram juízos contra o Egito e Edom, que na ocasião eram inimigos de Judá. Por essa razão,
Alguns afirmam que a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo somente teria cumprimento no futuro e que deveria se cumprir somente com relação aos judeus no dia do Senhor. Essa era a realidade dos judeus, essa era a realidade de Israel, porque o profeta Joel lança a palavra naquele dia, nos últimos dias: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas na verdade, na mentalidade limitada do homem de Israel, toda a carne, todo o povo que o profeta estava dizendo estava limitada ao povo de Israel. No pensamento deles estava limitado àqueles de sangue judeu. Mas na verdade a palavra de Deus está dizendo sobre toda a carne, até os servos e servas, até os gentios terão o privilégio, o prazer e a responsabilidade de ser servos de Deus, de ser templos e morada do Espírito Santo. E um exame mais minucioso no que Joel declara demonstra, entretanto, que o profeta não compreendeu o intuito da profecia de Deus, pois não podemos limitá-la somente aos judeus. Foi o que eu disse. Os profetas do Antigo Testamento não souberam qual seria o intervalo entre a primeira e a segunda vida de Cristo, pois toda a carne claramente significa toda a raça humana. Quando Joel lança a palavra sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne encherei do meu Espírito. Quando Deus promete abrir a torneira da graça, Ele promete para toda a carne. Os profetas não entenderam talvez, mas era para toda a carne, meu querido. E por isso hoje eu estou aqui falando a você da pessoa bendita do Espírito Santo. Nem a expressão vossos filhos e vossas filhas restringe a Israel este derramamento. Simplesmente demonstra que não há acepção no tocante à idade e ao sexo. Quando Joel fala dos jovens, dos velhos, dos anciões, ele está alcançando todas as idades. Não importa se é velho, não importa se é moço, não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é patrão, não importa se é servo. Esse, se crê em Cristo Jesus, receberá e será cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra e a profecia de Joel. A distinção entre os sonhos e visões não é relevante aqui, pois o Antigo Testamento frequentemente emprega as duas palavras alternadamente. Mas o padrão cultural que naqueles dias dava à idade a primazia já não deve mais ser seguido. Todos agora têm oportunidades iguais para o ministério do Espírito Santo. As restrições sociais também devem ser removidas, sim, porque eles davam muito valor a alto padrões. Ele dava muito valor para separar quem é servo, quem é patrão, quem é judeu, quem é gentil. E agora o que o irmão está nos ensinando aqui é que essas restrições devem ser ignoradas, porque do patrão ao servo, do branco ao negro, do velho ao jovem mais moço, do pastor ao porteiro, todos são cheios do Espírito Santo, se assim receber a Cristo Jesus. O propósito de Deus, na realidade, sempre tem sido de trazer bênção a todos os povos. Lembra de Abraão? Deus disse para o seu servo Abraão: farei de ti uma grande nação, e em ti todas as famílias serão abençoadas. E quando ele fala todas, não restringe a geração de Abraão, não restringe ao povo hebreu, ao povo judeu, ao povo de Israel, mas aí está dizendo todas as famílias, todos os povos de todos os tempos serão abençoados por ti, Abraão. Por isso hoje
a carta aos Hebreus chama Abraão de pai da fé. O profeta Joel foi homem de Deus, lançou a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra quando Deus escolheu Abraão com o propósito de excluir as outras pessoas. Não com o propósito de excluir, de incluir as pessoas. Elas já estavam separadas da bênção divina por causa dos seus pecados. Deus o escolheu para iniciar uma linhagem que levaria até o Messias, o descendente maior de Abraão. Os judeus são um povo escolhido. Não para o favoritismo, mas para o serviço. Deus pretendia usá-los para que preparassem o caminho da vinda de Cristo, de modo que todos os homens pudessem ser salvos. Em outras palavras, Deus escolheu Abraão e Israel para a mesma razão que enviou seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O derramamento do Espírito Santo é, portanto, para todos, judeus, os gentios, ricos ou pobres, jovens ou velhos, cultos ou incultos, independente da raça, cor ou nacionalidade. E esse derramamento não seria um evento realizado de uma vez por toda. O verbo hebraico indica a ação progressiva ou repetida, o que significa que o derramamento do Espírito Santo não seria de geração, que seria de geração a geração. Poderia, é claro, ser rejeitado ou desconsiderado, mas estaria sempre à disposição. Depois, essa expressão pode significar após o arrependimento e a restauração. Pode também referir-se especificamente ao versículo 23 do mesmo livro Joel. A restauração que possibilita a vinda do Espírito Santo deve, à luz do contexto bíblico, ser um retorno à comunhão com Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Logo, era necessário o Calvário antes do Pentecoste. Porque era necessário que o povo voltasse para Deus. Era necessário haver a restauração para haver o avivamento. E agora, irmão, que coloque que era necessário que primeiro viesse o Calvário. Que foi o Calvário? A restauração, o renovo da aliança com Deus, o renovo, a reconciliação da criatura com o Criador, para depois haver o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, para que depois disso todo o povo fossem cheios do Espírito Santo. Todos quantos recebessem a Cristo, aquele a quem Deus o enviou. Alguns estudiosos do hebraico veem esse fato indicado em Joel 2:23. A segunda metade do versículo pode ser traduzida: pois ele vos dará o mestre para a justiça, e fará descer para vós chuvas, as primeiras chuvas e as chuvas posteriores como outrora. Logo, depois faz o derramamento abundante do Espírito, uma segunda e última consequência do dom do mestre da justiça. O envio das chuvas literais nos dias de Joel, portanto, não somente cumpriu a sua profecia de restauração após o arrependimento da nação, era ainda a garantia da promessa, mais de que Deus derramaria o seu Espírito depois que o mestre da justiça, o Messias, viesse. O único limite seria nossa disposição a receber. O único limite seria a nossa disposição a receber. Porque Cristo veio e restaurou a sorte da humanidade. Porque Cristo veio e renovou a aliança com o povo e Deus. Porque Cristo veio e reconciliou o povo, a humanidade caída, com seu Criador, com Deus eterno. Porque Cristo veio e ofereceu redenção, ofereceu a graça, ofereceu o perdão e ofereceu a salvação. Mas agora o irmão coloca aqui que o único limite
é a nossa disposição de receber o Espírito Santo. É preciso haver a restauração mesmo hoje. É preciso haver a restauração. O que é essa restauração, irmão Rubens? Romanos, Paulo fala já em Romanos, capítulo 10, versículo 10 ao 12, se não me falha a memória, que é necessário que o homem se achegue a Deus. É necessário que o homem com o coração creia em Deus e com a boca se confesse a Cristo. É necessário que a criatura ainda hoje tenha renovo na sua vida, restauração da aliança com Deus para a salvação eterna. É necessário uma restauração, um renovo, voltar para Deus, para depois haver um avivamento na sua vida. Recebe a graça de Deus, recebe o fortalecimento de Deus, recebe Deus, o poder do Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo. Essa é a segunda parte dessa pequena mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na palavra de Deus na igreja. E na próxima terça-feira, se Deus permitir, falaremos um pouco sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, o início da Igreja de Cristo e a movimentação do Espírito Santo na Igreja do Senhor Jesus até os dias de hoje. O Espírito Santo esteve no início, o Espírito Santo esteve nos profetas, o Espírito Santo está conosco hoje. E Paulo disse aos Efésios que Ele é o selo para a nossa salvação. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da salvação. Deus te abençoe.